Bom, pessoal, então agora nós vamos aprender a operar o estereograma, ok? Como que nós fazemos a representação de planos em um estereograma, né? Nós podemos fazer a representação de planos de duas formas principais, ok? A primeira forma é a representação em grandes círculos, certo? E o que são esses grandes círculos? Como nós vimos, né, a rede estereográfica se baseia em quê? É como se nós pegássemos um plano no espaço, ok? E este plano estivesse cortando uma semisfera, né? Então nós temos a parte só de baixo dessa semisfera, e esse plano está cortando a semisfera passando no centro da mesma, certo? Então, né, nós temos que esse plano vai fazer um corte que representa na superfície, ok? Um diâmetro, ok? Dessa projeção circular, e ele vai pegar uma curva embaixo, que é justamente a interseção entre o plano e a semisfera, certo? O grande círculo é a projeção dessa curva nesse plano equatorial da nossa semisfera, certo? Então, como nós vamos trabalhar com isso? Primeira coisa que a gente faz quando vai trabalhar com uma rede estereográfica é marcar os pontos cardeais. Então, eu tenho aqui, né, primeiro, a minha rede estereográfica, está aqui embaixo, e eu coloquei uma folha de papel vegetal por cima, ok? Eu fixo essa minha folha no meu estereograma utilizando uma taxinha, ok? Então eu passo essa taxinha pelo centro e está aqui afixado, beleza? Então eu vou marcar os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, ok? Sempre pegando, obviamente, né, essas linhas retas que nós temos aqui no diagrama, beleza? Então, como que nós fazemos a representação dos planos em grande círculo? Bom, nós vamos utilizar as duas notações que nós aprendemos, a notação em Clark e a notação em Brunton, ok? Então, como exemplo, eu vou pegar o plano 120/30, ok? Em notação Clark, que é a mesma coisa em notação Brunton que um plano N30E/30SE. Então, primeiro eu vou representar como Clark, segundo como Brunton. Vocês vão ver que o resultado final vai ser o mesmo, tá? Só muda, vamos dizer assim, a ordem de representação, ok? Vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Então, primeiro, representando o plano como medida Clark, ok? Como nós vamos fazer? Primeira coisa, na medida Clark, nós vimos que nós representamos a reta de máximo declive do plano, ok? Que é a reta do plano que possui o maior caimento, ok? No caso, esse maior caimento é esse caimento de 30 graus. Então, como nós vamos fazer? 120 graus é o azimuth da minha reta de máximo declive. Então, eu vou contar a partir do norte 120 graus, contando a partir dessas interseções, né? Dessas curvas que nós vemos aqui cortando o nosso diagrama, ok? Vocês veem que tem uma curva mais grossa, tem curvas mais grossas e tem curvas mais finas, né? Essas curvas que vão neste sentido são os pequenos círculos, ok? E as curvas que vão cortando latitudinalmente o nosso estereograma são os grandes círculos. Então, pelos pequenos círculos eu vou contar 120 graus, ok? Olha só, tá aqui de 10 em 10, então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 graus, marco aqui na borda do meu estereograma, ok? Então aqui eu tenho meu pontinho de 120 graus. É bom vocês escreverem aqui nessa borda para vocês não se perderem se vocês estiverem fazendo várias representações no mesmo diagrama, ok? Então, agora o que nós fazemos para poder representar esse plano 120/30? Eu vou girar esse 120, né? Como a minha folha está afixada por um ponto aqui, eu vou girar esse 120 até o eixo do leste-oeste, ok? Então eu pego a minha folha e giro e coloco o 120 no leste-oeste, beleza? Por que nós marcamos, né, norte, sul, leste, oeste? Para a gente poder ter uma referência, ok? Para quando a gente voltar o estereograma para a posição original. Então percebam que esse deslocamento que eu fiz aqui, né, do 120 para cá, ele foi acompanhado por todos os pontos do meu diagrama, ok? Então beleza. Coloquei o 120 no eixo do leste-oeste, agora eu vou contar os 30 graus de mergulho do plano, ok? Da borda para o centro. Então, um plano perfeitamente horizontal, ele é representado por toda essa circunferência do nosso estereograma.
Um plano perfeitamente vertical, ele é uma linha reta que corta o nosso estereograma, ok? Esses grandes círculos, então, vão representar planos com mergulhos cada vez menores em direção à borda do nosso diagrama, ok? Então aqui, ó, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 graus aqui, ok? Então, eu vou marcar este grande círculo correspondente a 30 graus, ok? Para vocês saberem que vocês marcaram um grande círculo corretamente, ele tem que chegar até as pontas, até esse eixo central aqui do meu estereograma, ó, ok? Então, eu tenho que marcar daqui, né, desse eixo leste-oeste até chegar ali no norte. Então, vamos marcando aqui, ok? Então, nós marcamos aqui. E nós marcamos aqui, beleza? Então, o que nós fazemos agora? Nós voltamos o nosso estereograma para a posição original e voilá, né? O nosso plano está marcado aqui no estereograma, ok? Então tá aqui o traço do nosso plano, beleza? O que acontece, pessoal? A representação, ela não necessariamente é feita através de grandes círculos, ok? Nós podemos representar um plano pelo seu polo também. O que é o polo? O polo de um plano é a reta normal àquele plano, ou seja, é uma reta perpendicular ao plano, certo? Então, não é uma reta que pertence ao plano, é uma reta que é perpendicular ao plano. Então, como eu vou representar o polo desse meu plano 120/30? Eu volto, ok? O plano para a posição norte-sul, aqui, beleza? Então, pessoal, primeira coisa para a gente poder reparar, ok? O que nós representamos aqui? Então, esse ponto que a gente marcou aqui no eixo do leste-oeste, ele representa a reta de máximo declive do seu plano, ok? As retas que pertencem ao plano são cada pontinho que constitui essa curva aqui do grande círculo, ok? Então aqui nós temos a nossa reta de máximo declive do plano, beleza? Eu vou escrever aqui um RMD, reta de máximo declive. Vocês não precisam fazer isso na representação de vocês, é só para vocês visualizarem, tá? Então eu tenho aqui minha reta de máximo declive, ok? Cada reta dessas tem um ângulo de caimento diferente da reta de máximo declive. Então vocês veem que o ângulo vai caindo, 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 até chegar na horizontal. Então isso que nós marcamos aqui é a horizontal do nosso plano 120/30, ok? Esse ponto onde o grande círculo encosta na borda do estereograma é a horizontal do nosso plano 120/30, beleza? Agora nós vamos representar a normal do plano, né, o polo do plano. Então como nós vamos fazer? Partindo da reta de máximo declive, nós vamos contar 90 graus em cima aqui do eixo do leste-oeste e vamos marcar uma reta que seja perpendicular a esse plano, ok? Então vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Marquei o polo do meu plano, ok? Então eu vou marcar com um pezinho para a gente saber que é o polo do plano. Certo? Se eu tenho muitos dados planares para representar, muitas vezes eu vou preferir representar apenas os polos, ok? De ordinário, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar o grande círculo e o polo do plano, ok? Todos os exercícios que nós vamos dar para vocês, vocês vão representar o grande círculo e o polo para vocês poderem treinar, beleza? Então, retornando o estereograma para a posição original, ok? O que nós temos aqui, né? Para saber que na posição original a linha o norte, sul, leste, oeste. Reparem, nós temos aqui então o nosso plano 120/30 marcado e nós temos aqui o polo do nosso plano, ok? O polo, como eu já disse para vocês, é uma reta perpendicular ao plano, então não está contido no grande círculo do plano.